A Califórnia já foi russa? Não, a Califórnia inteira como a conhecemos. Mas a Rússia possuía uma colônia na Califórnia. O nome era Fort Ross, que existiu de 1812 a 1841. Este assentamento russo na costa do norte da Califórnia, 80 quilômetros ao norte de São Francisco, foi fundado em 1812 pela Companhia Russo-Americana para a Caça, o Comércio de Peles e o Abastecimento do Alasca. A decisão de criar uma fortaleza em um assentamento russo na Califórnia foi tomada por Alexander Baranov. Ross foi a colônia russa mais ao sul da América do Norte e foi criada como um assentamento agrícola projetado para fornecer alimentos ao Alasca. Nos primeiros anos, a empresa também prestou atenção ao desenvolvimento do comércio de peles na Rússia, mas a agricultura e a pequena indústria se tornaram a base de sua economia. Embora os espanhóis considerassem sua a Califórnia, a Companhia Russo-Americana apontou que a fronteira de suas possessões ao norte de São Francisco não estava definida e os índios locais não estavam sob o controle espanhol. O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Liuando, não quis estragar as relações com a Rússia e instruiu o vice-rei da Nova Espanha a mostrar extrema delicadeza para conseguir a liquidação do acordo russo sem prejuízo das relações amistosas entre os dois países. O México, que surgiu em 1821, também fez várias tentativas diplomáticas para expulsar os russos de Ross, mas todas foram mal sucedidas. Embora os mexicanos não reconhecessem oficialmente a colônia russa, um comércio estreito foi conduzido com os mexicanos, o que contribuiu para o desenvolvimento econômico da colônia e o desenvolvimento tecnológico da Nova Califórnia mexicana. Durante toda a existência da fortaleza, ela nunca foi ameaçada por inimigos externos. O único incidente armado em seu território ocorreu em 1840, quando o comandante mexicano Mariano Vallejo enviou um pelotão de soldados para cobrar taxas de um navio americano que ali havia atracado. Soldados mexicanos foram expulsos do território da colônia por Alexander Rothschild. Quanto à relação com os nativos, era quase sempre amistosa. Os índios trabalhavam no assentamento desde o início de sua existência. Seu trabalho foi contratado, os russos pagavam por ele com farinha, carne e roupas, e providenciavam moradia. Entre os índios e os russos, ao contrário de outros colonos californianos, há uma ausência quase completa de confrontos armados, embora a ameaça de tais confrontos tenha surgido, como quando os índios exterminaram o gado dos russos. Mas a administração russa enviou os transgressores para o Alasca. Por meio dos índios, a Companhia Russo-Americana também tentou legitimar suas participações na Califórnia.
Em 1817, líderes russos se reuniram com os chefes das tribos indígenas vizinhas. Ele expressou sua gratidão pela concessão de terras, presenteou-os e premiou o líder com a medalha Rússia Aliada. A empresa russo-americana, mais tarde, muitas vezes se referiu a este documento como um acordo. Em particular, diz que os líderes estão muito satisfeitos com a ocupação deste lugar pelos russos. Foi em Fort Ross que surgiram os primeiros moinhos de vento, estaleiros, pomares e vinhas da Califórnia. Além disso, os colonos russos pela primeira vez trouxeram muitos benefícios da civilização europeia para a Califórnia, como vidraças, em 1837 e 1840. Foram conduzidas as primeiras observações meteorológicas na Califórnia. A pecuária no final da década de 1830 contava com 1.700 cabeças de gado, 940 cavalos e mulas e 900 ovelhas. Mais de 800 quilos de lã eram produzidos e exportados anualmente. Os artesãos da colônia produziam móveis, portas, molduras, azulejos, carrinhos de mão, rodas, barris, charretes, produtos de couro, ferro e cobre. Foram processados. Foram construídos navios, alguns dos quais foram vendidos aos espanhóis, que não tinham um único navio neste território. Eram cultivados pomares de pessegueiros, macieiras, pereiras, cerejeiras e marmelos. Também havia o cultivo em grande escala de trigo. A população russa era representada principalmente por homens, então os casamentos com as nativas da região eram comuns. Ao longo de sua existência, a colônia não foi lucrativa para a empresa russo-americana. Em 1839, a Companhia Russo-Americana decidiu deixar a fortaleza de Ross e vendê-la. Finalmente, em 1841, a fortaleza de Ross foi vendida ao empresário americano John Sutter por 42.857 rublos de prata. Os russos cometeram um grande erro em não investir mais em seu território. Os mexicanos não teriam como conter os avanços russos, e os nativos indígenas eram seus aliados. Posteriormente, foram descobertas grandes jazidas de ouro. Assim como no Alasca, os russos teriam muito o que se lamentar. O tema desse vídeo foi uma sugestão de nosso inscrito Angel. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.